Você já ouviu falar em equilíbrio ácido-base do nosso sangue? Esse equilíbrio está relacionado ao controle do valor do pH em relação ao sangue. Todos os componentes do nosso organismo possuem seu valor de pH adequado para que tudo funcione corretamente. Isso também ocorre quando falamos do nosso sangue. É importante que o grau de acidez e alcalinidade esteja controlado. Normalmente, o sangue é levemente básico e possui um pH na faixa de 7,40. O valor do pH do nosso sangue é controlado por diversos sistemas presentes no corpo. Um desses sistemas é o sistema respiratório. O sistema respiratório é formado pelas vias respiratórias, sendo elas as cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios e pelos pulmões. O pulmão é composto de brônquios, bronquíolos e alvéolos. A função desse sistema é fazer a absorção do oxigênio do ar e eliminar o gás carbônico retirado das células. O ar que respiramos se mistura com um gás presente nos componentes pulmonares e parte dessa mistura acaba sendo levada para os alvéolos em expansão. A partir daí, essa mistura de gases entra em contato com os capilares pulmonares, que são responsáveis pelo transporte do sangue venoso rico em gás carbônico. A mesma quantidade de oxigênio que é acrescentada ao ar alveolar é removida do nosso sangue e a mesma quantidade de óxido de carbono que é transferida pelo sangue aos alvéolos é lançada ao meio externo, fazendo com que exista uma condição de equilíbrio dinâmico. Mas por que precisamos aprender sobre isso? Qual a relação da composição e da constância do gás alveolar com o equilíbrio ácido-base do nosso sangue? Para compreendermos melhor sobre isso, antes precisamos relembrar conceitos relacionados à circulação sanguínea e o transporte de oxigênio. Quando a pressão parcial do oxigênio é diferente em duas partes de um sistema, temos um gradiente de difusão. O gás se difunde de um local que tem maior pressão parcial para aquele em que ela é menor. Caso não ocorram perturbações nesse sistema, a pressão parcial do gás se torna a mesma em ambos os locais. O oxigênio se difunde do ar alveolar para o sangue, porque o sangue venoso, que flui pelos pulmões, tem uma pressão parcial de gás oxigênio inferior à do ar alveolar. A difusão do oxigênio para o sangue venoso converte-o em sangue arterial, ou seja, rico em oxigênio. A membrana alveolar é uma barreira à difusão do oxigênio e, por isso, o oxigênio do sangue que passa através dos pulmões não chega a atingir o equilíbrio completo com o ar alveolar. O oxigênio do sangue arterial é transportado de duas maneiras, como oxigênio dissolvido em solução física e na forma conjugada com a hemoglobina, que está presente nos eritrócitos, glóbulos vermelhos. A quantidade de oxigênio dissolvida e a quantidade combinada com a hemoglobina dependem da pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. Tal sangue flui através de tecidos em que a pressão parcial de oxigênio é inferior à do sangue. A perda de oxigênio pelo sangue arterial, junto com o ganho de dióxido de carbono, converte o sangue arterial em venoso. Esse sangue venoso é coletado pelas veias, misturando-se no ventrículo direito e novamente circulando pelos pulmões. Para que tudo isso ocorra, é necessário um transportador de oxigênio, porque esse não é suficientemente solúvel no plasma sanguíneo para atender às necessidades do corpo. A grande capacidade de transporte de oxigênio do sangue é decorrente da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que tem como átomo central o íon ferro, formando o complexo chamado M. Esse complexo M é responsável pela fixação e transporte do oxigênio. O complexo está ligado à estrutura proteica da hemoglobina, que promove o transporte de toda a estrutura. A ligação do complexo M com o oxigênio é fraca e instável, dependendo de vários fatores, como o pH, temperatura e da pressão parcial dos gases dissolvidos no sangue. Então, podemos perceber assim que o equilíbrio ácido-base é um dos fatores fundamentais para que o processo de transporte do oxigênio seja efetuado de maneira satisfatória. Falando sobre o equilíbrio ácido-base, como dito anteriormente, o pH do nosso sangue fica em torno de 7,40, ou seja, é considerado um pH básico, pois está acima de 7.
Mas por que nós falamos que está em torno de 7,40? Porque existe uma variação no valor do pH do sangue dependendo se esse sangue for arterial ou venoso. No caso do sangue arterial, temos uma maior concentração de oxigênio e o pH geralmente fica 7,45. Já no caso do sangue venoso, temos uma menor concentração de oxigênio e o pH geralmente fica 7,35. Em determinadas situações, o pH do nosso sangue pode ficar abaixo de 7,35, estando em uma condição de acidose, enquanto que, em situações que o pH fica acima de 7,45, a condição é denominada alcalose. Caso ocorra um desequilíbrio e o pH do sangue fique menor do que 6,8 ou maior que 8, consideramos como uma situação que há risco de morte. Por todo o nosso corpo, existe um fluxo diário muito intenso de oxigênio, dióxido de carbono e íons H+. Os eritrócitos são células sanguíneas que possuem uma enzima com a capacidade de fazer com que o CO2 disponível interaja com a água H2O e resulte em um ácido carbônico H2CO3. O ácido carbônico espontaneamente se dissocia formando um íon H+, e um outro íon, HCO3. O íon HCO3 é chamado de bicarbonato, ou seja, quanto maior a quantidade de CO2 no nosso sangue, maior será a quantidade de íons H+, e, consequentemente, o pH será menor. Para entender melhor sobre isso, vamos imaginar que estamos fazendo um exercício físico de alta intensidade. Nessa situação, ocorre um aumento na concentração de CO2 no nosso corpo, consequentemente resultando no acúmulo de íons H+, e fazendo com que o sangue caminhe para uma condição de acidose, que será melhor tratada quando falarmos sobre o sistema tampão do sangue humano. Para reverter o estado de acidose ou alcalose no nosso sangue, o organismo possui alguns sistemas que auxiliam no controle de pH, chamados de sistema tampão. Os tampões são soluções que minimizam uma alteração de H+, mediante a adição de ácido ou de base. Muitas reações químicas que ocorrem no corpo dependem do pH. Pequenas variações de pH podem afetar a velocidade de uma reação química ou mesmo impedir que ela ocorra, podendo levar à morte da célula. Os mecanismos fisiológicos e químicos que servem como mecanismos de defesa contra essas alterações estão interligados. Por exemplo, substâncias que agem como ácidos e bases, neutralizando essas reações, e os pulmões e rins que eliminam substâncias indesejáveis ou em excesso. O tampão bicarbonato diminui as modificações na concentração de hidrogênio com a adição de um ácido ou de uma base no plasma. Quando o ácido é adicionado, o bicarbonato reage e CO2 é liberado. O ácido carbônico é uma estrutura muito instável e se dissocia em dióxido de carbono e água. O excesso de CO2 é então eliminado pelos pulmões. Quando uma base é adicionada, o ácido carbônico neutraliza a base em água. É importante lembrar que as soluções tampões têm um limite de ação. Se passar deste limite, a variação do pH ocorre. Assim, temos, então, as patologias com os distúrbios ácido-base, como iremos tratar. Como dito anteriormente, os rins e pulmões são os responsáveis fisiologicamente de trabalhar esse equilíbrio. Quando ocorre um problema em um dos componentes, o outro tenta compensar, minimizando assim os efeitos das alterações nas concentrações de íons hidrogênio. Quando a concentração deste é elevada, temos a diminuição do pH que chamamos de acidose, como trabalhamos anteriormente. A alcalose é o distúrbio inverso, ou seja, há um aumento do pH sanguíneo por conta da diminuição dos íons hidrogênio no sangue, o que é mais raro do que a acidose. Podemos resumir então esse processo em uma equação da reação. Essa é uma reação reversível. A concentração desses componentes influencia no sentido da reação. A concentração de H+ aumentando, mais H+ é neutralizado pelo tampão bicarbonato e mais CO2 é produzido, aumentando a ventilação respiratória para a excreção de CO2. Os rins atuam nesse processo também, mudando as taxas de reabsorção do tampão bicarbonato nos túbulos renais. Como exemplos dos distúrbios ácido-base metabólicos e respiratórios, temos
A acidose respiratória é caracterizada por uma diminuição do pH e aumento da pressão parcial de CO2. Pode ocorrer devido a uma hipoventilação pulmonar que leva ao acúmulo de CO2. Isso pode ocorrer, por exemplo, com obstruções no trato respiratório, pneumonia, enfisema, transtornos neuromusculares, doenças ou drogas que deprimem o sistema nervoso central ou inalação de CO2 em excesso. A pessoa com acidemia fica desorientada e pode chegar a desmaiar, podendo evoluir para coma e chegar à morte. A resposta compensatória do organismo é: o rim aumenta a retenção de HCO3- e a excreção de H+. A alcalose respiratória é caracterizada por um aumento do pH e diminuição da pressão parcial de CO2. Ocorre por conta da hiperventilação pulmonar. Os fatores que podem causar a hiperventilação são febre alta, ansiedade, dor intensa ou estresse e diminuição da pressão atmosférica. A resposta compensatória do organismo é: o rim diminui a retenção de HCO3- e da excreção de H+. Hoje, grande parte do diagnóstico rápido da acidose e da alcalose metabólica depende de biosensores. Eles são dispositivos biotecnológicos que conseguem detectar mudanças no pH, no lactato e no CO2 do organismo quase que instantaneamente. Eles funcionam usando um componente biológico, como uma enzima ou um material sensível ao pH, que reage com o que está sendo medido. Essa reação é transformada pelo sensor em um sinal elétrico que o aparelho interpreta na hora. É por isso que em UTIs e emergências conseguimos saber em poucos minutos se um paciente está em acidose ou alcalose, sem depender de análises demoradas de laboratório. E essa tecnologia só existe por conta da biotecnologia, que permite desenvolver enzimas, materiais e sistemas cada vez mais sensíveis e portáteis. Os biosensores são hoje uma das formas mais práticas de aplicar a biotecnologia diretamente no cuidado com a saúde.